Em 16 de julho de 1212, aconteceu o maior de todos os embates da Idade Média, reunindo, de forma bastante incomum, 3 reinos cristãos e seus respectivos reis: Afonso VIII de Castela, Pedro II de Aragão e Sancho VII de Navarra. Embora o rei Afonso IX de Leão e o rei Afonso de Portugal não participaram diretamente do combate, seus exércitos estavam presentes. Tanto os cronistas islamitas quanto cristãos exageram nos números de guerreiros envolvidos, embora acredita-se que o número do exército dos mouros fosse quase o dobro do exército dos reis da Espanha. De qualquer forma, algumas fontes dizem que os cristãos tinham mais armas e cavalos que os muçulmanos. Assim, para compensar essa diferença, o exército muçulmano, liderado por Al-Nazir, utilizou uma tática em que consistia basicamente em utilizar cavaleiros com adagas e arcos para atacar as frentes inimigas e promover rápidas retiradas com o objetivo de desorganizar as fileiras adversárias. Ou seja, os exércitos muçulmanos tinham como meta atrair os seus inimigos para as emboscadas, em que se encontrariam com um número muito maior de muçulmanos. Alguns cronistas cristãos dizem que as tropas reunidas por Al-Nazir amarraram soldados, geralmente eram negros do norte da África, uns aos outros, próximos à guarda pessoal de Al-Nazir, e os acorrentavam em pilastras de madeira, formando uma cerca humana para impedir suas fugas, no caso de uma derrota do exército mouro. Alguns cronistas muçulmanos alegam que estes soldados foram acorrentados para mostrar sua determinação em até mesmo morrer por seu comandante Al-Nazir. Segundo os historiadores, é bem provável que o comandante das tropas cristãs, Afonso VIII de Castela, tenha avançado de surpresa com a sua cavalaria, pegando frentes muçulmanas avançadas que estavam fora de formação e que se retiraram até um local chamado Planície das Américas. As frentes cristãs encontraram a vanguarda do exército mouro, que foi facilmente derrotada. Os exércitos cristãos continuaram avançando. Al-Nazir, vendo-se cercado, fugiu com vários cavaleiros muçulmanos. Os cristãos perseguiram todos os fugitivos até ao anoitecer. O comandante Afonso VIII escreveu uma carta ao Papa Inocêncio III dizendo que eles mataram mais inimigos na perseguição do que durante a batalha. A Batalha de Navas de Tolosa havia terminado, mas a cruzada continuou com o avanço dos exércitos cristãos para o sul. Eles conquistaram vários castelos, como Vilches, Ferral, Banhos e Tolosa. Depois destas conquistas, os exércitos cristãos voltaram para Toledo. A Batalha de Navas de Tolosa não decidiu a história dos estados peninsulares, mas ratificou processos de longo prazo e tendências subjacentes, abrindo frente para várias outras conquistas. Apesar de algum certo restabelecimento bélico mouro nos próximos 30 anos, a corrente reconquistadora não parou até sobrar Granada, que só foi tomada das mãos do último chefe muçulmano da Espanha em 1492 pelos aclamados reis católicos Isabel e Fernando. Alguns cronistas dizem que as complicações internas no governo almohada contribuíram para o enfraquecimento do governo muçulmano na Península Ibérica e seu gradual desaparecimento em terras andaluzas. Do ponto de vista historiográfico, podemos dizer que a vitória de Navas de Tolosa praticamente inaugurou o século XIII. De acordo com alguns cronistas, mais de 200 mil muçulmanos perderam a vida ou a liberdade. Sabendo da vitória dos cristãos, o Papa, no meio de todo o povo romano, agradeceu a Deus e aproveitou para renovar suas exortações aos fiéis para a defesa do reino de Jerusalém. No entanto, as perturbações e as guerras civis que ele tinha iniciado e que abalavam o Ocidente não despertaram o interesse dos cruzados em empreender uma guerra santa na Palestina. Foi então que se viu o que jamais se havia visto naqueles tempos tão fecundos em milagres e em acontecimentos extraordinários: a organização de uma cruzada pelas crianças.